Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no nosso Papo Vocacional. Na semana de hoje falaremos da missão feita por jovens. Eu sou o seminarista Juliano, da Teologia, e agora aqueles que estão aqui vai se apresentar para todos nós aqui. E para fazermos esse papo muito bonito que você vai assistir e acompanhar junto conosco. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o seminarista Sérgio, aqui da Teologia também. Eu sou a Kate, da Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, de Igaratá. Participo do GAM aqui em Igaratá. E aí, galera, eu sou Douglas, da Paróquia São Francisco de Assis, aqui em Jacareí, 21 anos, e também sou catequista, além de participar do GAM. Bacana, bacana. Como vocês falaram, vocês participam de uma missão feita por jovens. Como que ela acontece e como que vocês foram chamados para fazer essa missão? Vamos dizer assim, né? O GAM é um grupo de animação missionária, né, que surgiu, na verdade, em São José dos Campos, com o pessoal da Coração de Jesus, da Paróquia Coração de Jesus. E depois de um tempo de já terem feito uma ação missionária em Paraibuna, eles vieram até Igaratá e fizeram um final de semana de ação missionária aqui. E aí eu tive o conhecimento e quis conhecer mais e participar do grupo, né? A missão do grupo é ir e evangelizar. Tem vezes que a gente fica uma semana e tem vezes que a gente fica só um final de semana. Quando é uma semana missionária, a gente fica a semana inteira na paróquia e faz atividades de missão, de visitas e também a questão vocacional, né, dentro das relações da igreja. E quando é só no final de semana, a gente chama de ação missionária, né, e a gente vai apenas no final de semana, fica na paróquia, realiza as atividades e já volta para a paróquia normal nossa mesmo, de origem. E depois que eles foram, o pessoal de São José foi para Igaratá, eles vieram para Jacareí, onde se deu início a mais um grupo de animação missionária, aqui na Paróquia São Francisco. E, igual a que a gente estava falando, né, nós ficamos uma semana, 2 dias, 3 dias, dependendo de onde nos chamarem ou onde a gente se convidar a ir. E atualmente nós somos em mais ou menos 70 jovens, contando os 4 GANs. Que bacana. Bacana. Mas além de Igaratá e São Francisco e o Bosque, qual que é o outro grupo que tem? Tem um grupo novo, né, que a gente ainda, na verdade, eles ainda não conseguiram fazer uma missão com a gente, porque eles começaram e aí já entrou a pandemia e não conseguiu conciliar tudo isso. Então, eles não conseguiram ainda, como um grupo, se formalizar, realizar as ações mesmo. Então, por isso, a gente ainda não tem muito esse contato e não conhece tanto deles quanto a gente conhece dos outros GANs. Entendi. E aí é bacana porque teve esse momento na paróquia de vocês, mas se vocês pudessem resumir assim, qual foi a motivação de vocês para poder fazer essa missão e continuar depois fazendo esse trabalho missionário? A minha, eu acredito que foi as pessoas. Quando a gente faz missão, a gente tem muito contato com crianças, com jovens, com as famílias. E, para mim, assim, a minha principal motivação foi o sorriso de cada pessoa. Quando a gente está ali junto com eles, a gente faz a missão, as crianças no oratório. E é muito engraçado que, às vezes, a gente acha que foi de repente. Não foi, né? Não é uma coisa que aconteceu de repente. Na verdade, em 2013, quando eu participei da jornada, que vinha muito com essa questão de ser missionário, de ir fazer discípulo entre as nações, isso já mexeu muito, já envolveu muito essa questão, né, dentro de mim. E depois disso, na paróquia veio também os salesianos, coisas que a gente, assim, era uma vivência que a gente não tinha na paróquia, não conhecia, mas que já foi incentivando e motivando para que a gente já fosse caminhando para esse caminho, né, fosse seguindo já um certo ritmo. E isso, aos pouquinhos, foi conquistando e fazer com que chegasse até onde a gente está hoje, né? Isso é bom demais, isso é bom demais. Eu queria perguntar para vocês, né, uma coisa que a gente não combinou, eu acredito,
Como que é o esquema de missão de vocês? Como que a hora do acordar de manhã, à tarde, o que que vocês fazem durante a missão? Nós acordamos cedo, né? A gente acorda bem cedo, assim. Bem cedo, né, Douglas? A gente dorme muito tarde e acorda muito cedo. Normalmente a gente desperta às 6 e pouquinho para 7 horas, todo mundo já está tomando café. Aí nós rezamos as laudes, né? Nós também fazemos a oração das laudes. Em seguida, divide-se o grupo para poder fazer a visitação nas casas. Então a gente fica esse período da manhã todo em visita às casas. Normalmente em duplas ou trios, normalmente um menino para duas ou uma menina, porque sempre tem que ter um menino no grupo. Voltamos para o almoço. Na parte da tarde, nós temos o oratório com as crianças. Pode falar mais um pouquinho disso, Douglas? No oratório a gente inicia depois do almoço, né, às 14 horas. E é um momento que, durante a parte da manhã, nas visitas, nós chamamos as crianças de toda a comunidade que a gente está envolvido ali, a ir brincar com a gente. A gente segue muito o esquema salesiano de Dom Bosco, onde a gente chama as crianças para brincar, jogar bola, pintura na cara, pintura no rosto. A gente ensina eles a fazer terço e é bem nessa dinâmica de fazer tudo um pouco. E também aí no momento do finalzinho da tarde a gente faz uma coisa que chama Boa Tarde, que é um teatrinho de evangelização, onde a gente escolhe um tema, a história de um santo, ou alguma coisa que a gente queira transmitir naquele momento para aquelas crianças. Aí isso é o oratório de Dom Bosco, né? A parte do oratório que nós fazemos nas missões. Aí depois do oratório... Na parte da noite... daí a gente já sai do oratório, vai para as casas das famílias que nos acolhem, a gente toma banho e volta para a nossa celebração da noite. Que geralmente à noite a gente sempre tem um terço, uma missa, uma celebração da palavra, então algo sempre relacionado às nossas visões religiosas mesmo, né? E a gente já teve terço luminoso, terço mariano, a gente já teve também via sacra. Então a gente volta mesmo momentos para que a comunidade viva, né, naquela semana, naqueles momentos, coisas dentro da igreja que muitas vezes eles não participam, às vezes não tem a oportunidade de estar participando. Então a gente faz esses momentos com eles durante essa semana, né? Reflexão da palavra também a gente tem nesses momentos. E depois, no final, a gente volta, janta, e muitas vezes eles jantam junto com a gente, né? Já acaba tornando uma família. E depois de tudo, a gente tem o nosso boa noite, né? A partilha e o boa noite. A partilha é o momento onde cada um conta como é que foi a sua visita, o que te tocou mais, o que foi interessante durante o dia. E depois o boa noite, que assim como o boa tarde, também tem uma missão de tornar a nossa noite um pouquinho mais tranquila, mais serena, para que a gente durma com tranquilidade para acordar no outro dia bem para começar tudo de novo. E o mais legal de tudo isso também é a parte que seria um carisma do GAN, que é o viver em comunidade. A gente acorda, passa o dia juntos, à noite, todo mundo em comunidade. E essas partilhas que a Kate comentou, elas costumam acabar bem tarde. A gente costuma dormir 2 horas da manhã, 3 horas, para no outro dia já acordar de novo às 6h30. Então é uma coisa assim que é cansativo, mas é uma das coisas que para mim assim é o mais bacana de tudo, viver em comunidade. É interessante a dinâmica de vocês, né? Porque é o dia inteiro correndo, indo nas casas, conhecendo as pessoas. E aí, partilhando um pouquinho disso, quais foram os lugares assim que vocês já fizeram missão, além aqui do território da diocese? E dessas missões ao todo que vocês fizeram, uma mini partilha daquela que mais marcou vocês, ou uma história que mais marcou a missão de vocês. O que mais, assim, diferente, normalmente as nossas missões foram todas dentro da diocese, né? Nós teve em Igaratá, teve em Jacareí, teve em São José também, e a única que foi fora da diocese foi esse ano, em Delfim Moreira, Minas Gerais. Foi, assim, a mais distante que a gente teve, e foi, assim, realmente, 2020 tinha que ser diferente, até na nossa missão foi diferente, né? Nós tínhamos intenção de ir com 100 jovens,
né? Nossa intenção principal era 100 jovens, por fim acabamos indo com 25 no total. E foi totalmente diferente, desde o início, quando a gente viu que a gente não ia conseguir com 100 jovens e com bem menos, né? Então, isso já foi diferente. E tudo lá foi muito diferente. A vivência do grupo foi diferente. O que a gente cultivou dentro do próprio GAN foi diferente. Então, assim, muita gente que até então estava com o pezinho para sair e viver aquela missão naquela semana foi tão intenso que a pessoa, não é que ela desistiu, mas ela viu que aquele era o chamado dela e que ela não podia deixar de fazer aquilo. Então, para mim, Delfim foi a missão das missões, foi a melhor de todas. E para mim também, de todas as missões que eu já participei, Garatá, São José, Jacareí, Delfim Moreira, por ser em Minas Gerais, foi a mais diferente mesmo e mais marcante nas nossas vidas, porque o povo de Delfim é um povo carismático, carinhoso. A gente conseguiu aquela semana se aproximar mais das famílias, mais das crianças. O pessoal ia jantar com a gente, ia almoçar com a gente, e são pessoas que a gente tem contato até hoje. Então, para mim também foi a missão assim que mais me marcou, tanto espiritualmente como em missão mesmo, em ser missionário. E o engraçado é que a gente tinha até um slogan, né, digamos assim, da semana de Douglas. Tudo a gente falava, tá diferente. E era a semana inteira falando a mesma coisa. Tudo que fazia, falava assim, nossa, tá diferente. E realmente foi muito diferente mesmo. Nossa, que bacana. Eu também tive a oportunidade de participar com vocês, né? Eu fiz pastoral na Paróquia Coração de Jesus, no Bosque, né? E participei de algumas missões e fiz visitas com vocês também. E realmente é um outro jeito de fazer missão e um jeito que me cativou muito também. E uma pergunta que eu queria fazer para vocês, diante de tudo isso, é se vocês têm vontade de realizar uma missão em um lugar maior, um lugar diferente, né, daquilo que vocês se propuseram a fazer, talvez um mês, talvez em outro país, se vocês têm essa vontade no coração de vocês. Muito. Se pudesse, assim, a cada 2 meses estaria fazendo uma diferente, mas a gente não pode, né? Mas a sensação e o prazer de estar nesses momentos é tão intenso que, assim, a gente vive aquilo e não esquece o restante do mundo. Parece que a gente está numa outra dimensão, numa outra realidade. Então, por isso que é sempre muito, muito gostoso, tá? Eu também, eu tenho bastante vontade de ir para outros estados ou um lugar que realmente precise das pessoas. Igual a Kate falou, é uma coisa que prende a gente. Quando a gente está em missão, a gente só quer estar em missão, a gente desliga totalmente do mundo para fora. Nossa, legal mesmo. Até Ficamos até bobo de ver. Dentro da Diocese tem experiências de pessoas que ficaram 1 ano, 2 anos na Amazônia, por exemplo. Vocês acham que se surgisse a oportunidade, vocês topariam ir? Não, com certeza. Sim. Olha lá, o Bispo vai assistir esse vídeo, hein? Agora tá o nome já. Que legal. E vontade a gente tem. É interessante essa vivência de vocês e essa alegria que vocês transpassam na fala de vocês. Só que quando a gente tem um olhar, por exemplo, mais amplo dentro da nossa diocese, o que para vocês ainda falta para a gente ter esse espírito missionário dentro da nossa juventude? Qual que seria assim uma visão, uma sugestão de vocês para a gente implementar esse espírito nos jovens da nossa diocese? Acho que o próprio jovem acreditar que ele é capaz, né? Porque às vezes o jovem ele acha que ele não é capaz disso. Eu já vi que muitos, quando a gente vai nas missões, eles falam, ai, mas eu não quero falar porque eu tenho vergonha, eu tenho medo. De repente ele começa a falar, você fala, oi? De onde surgiu tudo isso? Quem é você? Né? Quem é você, né? E às vezes eles precisam mesmo desse empurrãozinho, né? E é também que as pessoas acreditem neles, porque hoje os jovens, eles são desacreditados, as pessoas acham que eles são, assim, umas aberrações que não são capazes de nada, né? Então, isso também falta um pouco. Eu acredito também que, não sei, mais formações, mais missões, porque um exemplo bem vivo, assim, é o GAN. O GAN começou em São José
ele foi para Igaratá, fez a ação missionária lá, e nessa ação missionária surgiu mais um GAN. Ele veio para Jacareí, fez a semana missionária, surgiu mais um GAN. Eu acredito que, tendo mais missões, surgem também mais grupos de ação missionária, surge mais esse ardor missionário, essa vontade de ser missionário. Que legal. E a Kate, né? Você é professora também, eu acho que você sente ainda mais essa questão, né? De que o jovem, ele quer ser valorizado, né? E como a gente sabe que todos nós somos motivados por desafios, às vezes falta isso para ele, né? Falta bastante. E às vezes falta até dentro de casa, né? Às vezes não tem essa motivação nem dentro de casa. E aí, às vezes, isso também contribui para que o jovem tenha medo, porque o jovem, ele é medroso, né? Ele faz aquilo que está ao alcance dele, aquilo que passa da zona de conforto dele acaba sendo perigoso. E muitas vezes não é um perigo, não é um risco que ele quer correr, né? E a religião, muitas vezes, para o jovem, é um risco do qual ele não quer correr, porque ele tem medo do que ele pode encontrar lá na frente. Mal sabe que ele vai encontrar coisas boas, né? Mas... E qual o desafio que vocês passaram pela missão, vocês poderiam compartilhar com a gente? Vocês enfrentaram algum desafio, algum problema, alguma dificuldade que marcou mais? Ai, dificuldade? Olha, toda missão tem vamos dizer, uma dificuldade diferente, né? Nessa de Delfim, a nossa maior dificuldade foi ir com um número muito reduzido de pessoas e a gente achar que realmente a gente já foi desmotivado achando que a gente não ia conseguir nem dar conta, mas Deus mostrou pra gente que não é quantidade, é qualidade, né? Os que fizeram muito bem feito. Mas dentro da missão, em Delfim, uma das nossas maiores dificuldades foi um dia sem banho. E a gente foi fazer missão nos bairros distantes e passar o dia lá e tava calor e a gente suando, caminhando, suando e não teve banho nesse dia porque não deu tempo de voltar para do banho e aí todo mundo sem banho, né? Mas firmes e fortes na missão, não desistimos jamais. Um exemplo também é quando a gente foi para uma outra missão também, que no caminho a gente sempre encontra alguns tipos de pessoas que não pensam da mesma forma que a gente, acabam criticando. A gente com a Bíblia, com o terço na mão, o pessoal xinga, ou se a gente bate na casa de uma pessoa que por algum motivo não aceita a nossa visita, né? Acaba reclamando daquilo, e isso também acaba sendo uma dificuldade do nosso percurso de querer evangelizar o próximo. Mesmo que a gente não vai para pregar a nossa religião, não vai falar, não tá indo para falar de Nossa Senhora, mas tem muita gente que acaba criticando as nossas visitas. Caramba! É engraçado. Penso. Nossa, a gente faz também. Eu não sei se o Juliano já passou por isso, mas uma vez em Paraibuna, uma pessoa ela saiu e falou: não, espera aí que a gente já vai te atender. Esperando, a gente já está lá até hoje, que a pessoa nunca mais saiu. Mas é muito engraçado isso, né? Como que às vezes as pessoas elas ficam com esse sentimento, às vezes controverso, né? Poxa, a gente está ali levando coisa boa e as pessoas às vezes tacam pedra e não quer nem saber, né? A minha experiência interessante que eu tive, né, foi aí em Gratar, né, um jovem geralmente é meio desbocado, né, aí a gente foi bater na casa da pessoa, a pessoa não quis vir atender a gente, né, e aí se eu vou ouvir isso de novo, eu não quero ouvir falar sobre Deus, não. Aí o jovem pegou e falou, assim, me chamou muita atenção. Eu vim falar da senhora. A mulher desceu, assim, achei que ela ia jogar os cachorros na gente. Não sei se você ouviu falar dessa história, Kate, mas essa história me marcou muito em Garatá. Quando eu tava fazendo missão por vocês aí pelo GAN, né? Meu, que legal. E a gente já encerrar, se vocês pudessem deixar aí uma mensagem para os jovens que vão assistir, geralmente para as pessoas de outras paróquias que vão nos assistir.
qual que é uma mensagem assim, de motivação que vocês têm para esses jovens para eles fazerem essa experiência? Olha, eu lembro quando eu fui para a jornada, nós não tínhamos um grupo muito firme, digamos assim, na paróquia, né? Mas tudo que eu vivi lá, tudo que eu vivenciei, e depois que passou também, eu fiquei muito com todas as músicas da jornada na cabeça. E o hino da jornada foi uma coisa que me marcou muito, muito, porque ele fala o tempo todo, né? E de fazer discípulos em todas as nações. Isso ficou muito na minha cabeça. E quando eu vi a primeira vez os salesianos fazendo missão, e depois veio o pessoal de São José, então isso foi me transformando por dentro. E muitas vezes o jovem, ele tem medo do novo, ele tem medo de acreditar no que ele é capaz, né? E o jovem, ele é capaz de muita coisa, coisas que nem ele acredita ele é capaz. Então, para que eles não tenham medo, para eles acreditarem no potencial que eles têm. Porque às vezes é o mínimo que eu sei, mas aquele mínimo, o que é mínimo para mim, para o outro é gigantesco e vai fazer toda a diferença. Então, às vezes é isso que está precisando, é você fazer diferença no outro, porque a gente tem que deixar de pensar só no próprio umbigo, porque às vezes eu falo, mas eu não sei fazer nada, tá? Eu não sei para mim, mas e para o outro? Será que para o outro o meu nada não é tudo, né? Essa é a diferença. Então, pensar um pouquinho mais no outro, né? Tentar fazer as coisas pelo outro, porque o outro precisa muito da gente. E a gente ganha muito doando um pouco para o outro. O se doar pelo próximo é algo que motiva a gente também. Tem uma música de uma convivência também que me marcou demais, que é da comunidade Shalom, que fala assim, vai, resposta vai. Que fala, diz ao homem que ele é amado, diz ao homem que Jesus ressuscitou. É isso que nós, como missionários, a gente anuncia. Anuncia que ele é amado, que Jesus está ali presente, que por mais que tudo pareça diferente, Jesus está com a gente. E se você, jovem, que tem essa vontade, esse ardor missionário, que quer ser missionário, vai fundo, porque o você se doar por algo de Deus é uma coisa maravilhosa, sabe? Uma coisa que a gente não se arrepende, que só tem a agregar na nossa vida. Muito, 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 muito 10. Então, para a gente finalizar, as últimas considerações vocês já deram. Agradecemos a presença de vocês nesse momento conosco. Agradecemos também o Sérgio, que está fazendo a experiência com a gente pela primeira vez, está estreando aqui, né, no canal. E o que mais vocês poderiam acrescentar aí para a gente fechar, né? Uma coisa muito rápida, muito dinâmica. Se resumir a missão em uma única palavra, o que vocês diriam para as pessoas que estão nos assistindo? Amor. Nossa, a missão ela é amor. Acho que alegria, porque simplesmente algo feliz, é algo que você gosta de fazer. Para mim é alegria. Muito bacana, então. Então, para a gente finalizar, você que nos assiste, a gente pede a você que curta o nosso canal, coloque aí os comentários, aquilo que vocês vão sugerir para nós, para a gente poder continuar e fazer esse trabalho de evangelização. E agradecemos você por ter assistido conosco e acompanhado a gente até o final dessa gravação desse vídeo. Até mais, até o próximo Papo Vocacional.